O que faremos agora é desenvolver o rascunho da nossa cena de anime. E para que possamos fazer isso, primeiro nós vamos planejar como que será a nossa animação. Eu já sei que eu quero fazer a animação de um personagem, mas eu ainda não sei muito bem quem é esse personagem e o que ele vai estar fazendo. Portanto, é exatamente isso que nós vamos programar agora mesmo. Portanto, vamos começar. Eu vou começar aqui imaginando, e vamos esquecer de animação por enquanto, eu vou só imaginar aqui o meu personagem. Vou desenhar aqui um corpo bem genérico no estilo anime para ele. Colocar aqui a perna dele posicionada dessa forma. Desenhar aqui a outra também. Vou colocar aqui um braço para esse meu personagem. Agora, na minha concepção e na minha imaginação que eu tenho aqui em mente, é que eu vou sair de um ponto A para um ponto B. E para que eu possa fazer isso, eu tenho a minha pose inicial, que é esse meu personagem segurando a espada parado, para ele posicionado, mais ou menos aqui no mesmo ângulo, só que dessa vez preparado para dar um golpe. Então ele vai estar segurando aqui a espada com as duas mãos e ela vai estar mais ou menos assim. Portanto, eu vou ter aqui uma pose A e uma pose B. E o que nos resta fazer é intercalar essas duas poses em uma animação. Então vamos lá. Esse daqui é o meu planejamento inicial, mas eu também tenho que ter em mente que para fazer isso de uma forma mais dinâmica, eu preciso utilizar outros ângulos de câmera. Então, o primeiro ângulo de câmera que eu vou utilizar vai ser esse PG, que é o que nós chamamos de plano geral, mais ou menos desse enquadramento aqui que nós estamos vendo agora mesmo, do personagem sendo visto de corpo inteiro, para que a gente possa desenhar o corpo dele por completo. E o segundo plano vai ser um plano pequeno, ou seja, um PP. E aí eu vou aproximar e eu vou posicionar a minha câmera mais ou menos nesse ângulo aqui, olhando para o personagem um pouquinho de lado. Então a câmera não vai estar 100% frontal como ela está nesse primeiro plano aqui. Portanto, esse daqui é o meu planejamento para fazer essa minha pequena cena estilo anime. Então eu vou posicionar aqui esse meu personagem, esse meu estudo aqui na verdade, esse meu pequeno roteiro, por assim dizer. Vou chamar então essa camada de roteiro. E vou deixá-la bloqueada aqui em cima para que ela não me atrapalhe. Agora eu vou criar uma nova camada e é a partir daqui que a gente vai fazer a nossa animação de fato. E a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou inclusive aqui renomear esta minha camada, vai ser o Animatic, que é basicamente fazer o rascunho da sua animação para que depois você possa finalizá-la. Então, vamos lá. Essa nossa primeira cena a gente pode chamar de PG, porque é o plano geral. E aqui eu vou criar uma nova cena. Na verdade, eu vou duplicar essa que já existe, né? Para eu poder ter aqui essa minha camada de referência. Basta você clicar aqui em Duplicate. E agora eu vou chamar isso daqui de PP, ou plano pequeno. Então, agora sim eu vou conseguir fazer uma coisa muito mais interessante acontecer. Vamos lá. Eu vou começar aqui imaginando como é que vai ser o meu personagem. Eu vou desenhar aqui ele mais ou menos assim. É extremamente importante você prestar bem atenção no que você está fazendo nesse momento, né? Tudo bem que esse daqui é o nosso desenho inicial, isso daqui é a primeira coisa que a gente está fazendo na nossa animação, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de ter um detalhe, vai deixar de ter um carinho com esse nosso desenho aqui. Até porque quanto mais bem estruturado tiver o meu animatic, tiver o meu rascunho, mais fácil e mais tranquilo vai ser na hora de finalizar esse meu personagem. Então agora eu vou pressionar F7 para criar um novo quadro-chave e agora eu vou ativar o meu Onion Skin pressionando essa opção aqui. Com isso eu vou conseguir visualizar o meu quadro-chave anterior para que eu possa desenhar esse daqui. E eu já vou começar posicionando o meu personagem na sua última pose da animação, ou seja, qual que vai ser o último posicionamento, o último movimento que esse meu personagem vai fazer agora na minha concepção, na minha mente. E é muito importante que a gente mantenha as mesmas proporções que nós estabelecemos ali desde
de o começo. A gente não pode fazer o personagem ficar maior, nem menor, nem mais magro, nem mais gordo, nem mais forte. Ele tem que ser exatamente igual ao que a gente criou anteriormente. Então temos aqui a nossa pose A, nossa pose inicial, e a nossa pose B, a nossa pose final. O que nós faremos agora vai ser vir aqui na nossa cena 2, ou seja, o nosso plano PP, para a gente poder fazer um posicionamento mais próximo desse nosso personagem, utilizando outro ângulo de câmera. O que eu vou fazer agora vai ser desenhar o rosto do personagem aqui muito maior. Afinal de contas, esse personagem agora ele vai estar posicionado em um outro ângulo, um pouco mais lateral também. Muito bem, então agora que eu já fiz aqui basicamente a minha pose A e a minha pose B, tudo que eu farei nesse meu novo plano vai ser simplesmente reposicionar esse meu personagem para uma pose final. É sempre bom a gente fazer alguns quadros a mais só para fazer o personagem ficar um pouco mais relaxado. Muito bem, então agora nós já temos aqui o nosso quadro A e o nosso quadro B no nosso primeiro plano, na nossa primeira cena. E aqui na nossa segunda cena nós temos também o nosso quadro A e o nosso quadro B. E agora sim, nós podemos animar os in-betweens, ou seja, fazer o intervalo entre essas duas cenas, transformando isso daqui de fato em uma animação de verdade, né? Agora sim, eu já posso esconder esse aqui meu planejamento, esse meu roteiro, porque ele não vai ser muito importante para mim agora. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou contar aqui mais ou menos, isso aqui não vai ser a minha posição final, mas eu vou contar mais ou menos aqui uns 5 frames para cada um desses. Então eu vou contar aqui apertando o mais no meu teclado para inserir um novo frame em branco. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou pressionar aqui então F7. E agora eu vou pressionar aqui de novo 1, 2, 3, 4, 5. Para poder finalizar esse meu intervalo. E agora eu vou simplesmente aumentar esse meu último frame até mais ou menos aqui o 45. E vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Bom, muito bem. Eu vou fazer então agora a mesma coisa com o meu PP. E agora, se eu apertar um Ctrl Enter, primeiro, obviamente, eu preciso salvar esse meu arquivo. Então eu vou chamá-lo aqui, por exemplo, de Anime Espadas. Ou Anime Ataque, na verdade, que faz mais sentido. Eu vou salvar e agora eu vou pressionar Ctrl Enter para ver como é que tá ficando a minha animação. O que precisamos fazer é uma antecipação. Lembra lá dos 12 princípios da animação? Então, um dos 12 princípios, e um muito importante por sinal, é antecipação. É fazer o personagem ter um pré-movimento antes de fazer o seu movimento principal. Então, o que eu vou fazer é com que esse meu personagem aqui, ele antes de ir para sua pose, ele se posicione e ele se prepare para poder ir para a pose B. Bom, muito bem, então como você consegue ver aqui, eu já fiz aqui o meu primeiro intervalo, na verdade a minha antecipação entre o meu primeiro frame, a minha pose A e a minha pose B. E agora o que nós faremos vai ser acrescentar outros intervalos entre essas mesmas poses, então vamos lá. E o que eu posso fazer é simplesmente vir aqui no meio entre esses meus quadros que eu criei e pressionar F7 para eu poder criar um novo intervalo entre eles. E é assim que vai ficar a minha animação. E agora eu só preciso preencher esses quadros que eu acabei de criar com novos movimentos, com novos quadros-chave. Então, vamos lá. Uma coisa que nós podemos fazer agora também é acrescentar algo que é muito utilizado na animação 2D, que é o que nós chamamos de smear. O smear, basicamente, é quando você borra um pedaço da sua animação, um pedaço do seu personagem, ou até às vezes o personagem inteiro, para você criar uma espécie de motion blur, ou seja, quando o movimento ele é muito rápido, você meio que dá uma borrada para fazer parecer com que aquele movimento está realmente rápido, para você dar essa impressão de velocidade de movimento. E a gente vai fazer isso muito com a espada do personagem.
e a gente consegue perceber que ele está funcionando relativamente bem. O que falta agora a gente fazer é um acomodamento. Ou seja, assim como a gente tem a antecipação para ele antecipar o movimento, é interessante a gente fazer uma espécie de movimento posterior, ou seja, o movimento que sucede aquele movimento principal. Vamos fazer isso agora mesmo. E você já consegue perceber automaticamente como a animação fica muito mais fluida só de você acrescentar essa pequena movimentaçãozinha antes dele de fato ficar parado. E outra coisa que seria interessante a gente fazer é remover um pouquinho desse timing, desse frame final, que ele tá muito longo. Então eu posso colocar ele aqui com a duração de mais ou menos até um 25. Eu seleciono os frames que eu quero, depois eu pressiono menos no meu teclado para poder deletar todos esses meus frames. E agora sim, eu posso salvar o meu projeto, pressionar Ctrl Enter para dar um play final, para a gente ver como é que isso daqui tá por enquanto. Legal. Agora sim, nós vamos para a nossa cena 2, o nosso plano pequeno. E agora, basta a gente fazer um intervalo entre essas duas cenas muito simples. Legal. Vamos dar o Ctrl Enter agora para dar o play final. E esse daqui é o nosso animatic da nossa cena de anime.